Olá, 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 muito boa tarde. Hoje, 25 de abril de 2019. Pois muito bem, minha gente, o golpe de Estado foi dado. A pergunta é: quando e por quem? Veja bem, muita gente aí está muito preocupado com a situação de o Bolsonaro estar na ativa, né, estar lá como presidente da República. Mas ele foi eleito. E está todo mundo muito preocupado porque há um golpe de Estado. A pergunta é: quem deu o golpe de Estado? E quando? Bom, uma coisa é certa, nós sabemos muito bem quem foi que deu o golpe de Estado. O golpe de Estado foi dado pela nossa Suprema Corte brasileira, pela figura ali, a figura parda, a eminência parda do Alexandre de Moraes. Mas é claro que ele era apenas um borra-bosta. Ele não é o principal. Ele é o borra-bosta de plantão. Mas ele deu o golpe de Estado. E o povo está preocupado agora porque Mourão isso, porque Mourão aquilo, porque Carlos Bolsonaro, porque Mourão, porque Heleno. Gente, o problema é outro. O golpe de Estado já foi dado. E fica uma caterva em volta, uivando, porque o Mourão vai destruir o Bolsonaro. O Bolsonaro está correndo risco com o Mourão e com o Heleno. Heleno, diz o Olavo de Carvalho, deveria calar-se, porque Heleno não é uma figura, sei lá, não agrada ao Olavo. Aliás, figuras que agradem ao Olavo são raras, raríssimas. Até porque ele é muito inteligente e neste mundo não tem pessoas que possam estar com ele, dividindo o Olimpo do saber. Afinal de contas, realmente, quem são que poderiam estar com ele no Olimpo do saber? Né? Não tem, de fato. Marilena Chaui não é páreo para ele, de fato não é. Pondé também não é. Ruinaldo Azevedo também não é. Essa turma toda, realmente, Cortella também não é. Quer dizer, alguns dos que poderiam ser páreo para ele, mas estão em outra linha, em outra direção, e, portanto, não se cruzam com o referido filósofo. Então, realmente, ele é um filósofo, ele é um homem inteligente, ele é, não tenha dúvida, não há por que discutir essa questão. A única questão que há aqui é o que é que isso incomoda tanto o Olavo. Afinal de contas, o Olavo não precisa da aceitação, do aplauso ou mesmo do reconhecimento que possa advir de alguém. Ele é porque é, como ele já cansou de dizer, e todo mundo sabe, a obra dele fala por ele. Eu não tenho dúvida disso. Claro que a minha ignorância não me permite reconhecer os altos méritos dele. Agora, por um outro lado, eu também devo admitir que nós temos, sim, pessoas nas Forças Armadas de altíssimo gabarito intelectual. Pessoas que podem, sim, ter uma competência para fazer o trabalho a que se propõe. Não precisam estar de mãos dadas com o Olavo ou ouvindo o Olavo para cumprir suas tarefas. Aliás, o Exército, as Forças Armadas, continuam sendo as Forças Armadas brasileiras desde antes do Olavo nascer, durante o nascimento do Olavo, né, a vida do Olavo, e vão continuar após, queira ele ou não, não importa. Ah, mas elas serão piores, elas seriam melhores se tivesse ouvido a ele. Bom, eu diria talvez que não. Talvez não. Por quê? Porque eles também têm que ter autonomia. Agora, ele quer entrar dizendo que milico isso, que milico aquilo, e quer o respeito de milico? Ah, meu querido, desculpa.
Ele entra na sala de aula dizendo que o aluno é um bosta, é um fedelho. Vai querer o respeito do aluno bosta, fedelho? Claro que não. Então, na verdade, ele não quer o respeito, ele não quer andar em conjunto, não quer, ele quer continuar no Olimpo. Então, ele vai continuar no Olimpo, sem problema nenhum. Agora, ele que entenda o pessoal, especialmente das Forças Armadas, que tem uma hierarquia já estabelecida e não tem que ficar beijando o pé dele, é claro que vão continuar tendo o seu trabalho. E ele que, por favor, podia muito bem, quer dar pitaco, pega, manda a carta diretamente, exclusivamente ao Bolsonaro, fala com o Bolsonaro. Por que fica essa, sabe, lavando roupa no meio da rua, tumultuando a cabeça de pessoas que não têm competência para a análise mais profunda do momento atual? Ora, sabemos todos que uma junta militar assumiu o governo militar, o governo federal, juntamente com Bolsonaro em janeiro de 2019. E isso não é novidade para ninguém. Pode-se dizer que são favas contadas. Ora, essa junta militar que assumiu o poder começou com o general Antônio Hamilton Martins Mourão, seguido pelo general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, e que veio somar em seguida o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, e logo em seguida soma-se a estes primeiros o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Pois bem, falar sobre isto é praticamente chover no molhado. Não podemos esquecer que quando o general Vilas Boas vem juntamente ao GSI, que é coordenado pelo general Heleno, no governo Bolsonaro, o que acontece? No lugar do Vilas Boas, no alto comando, vai ficar o general Pujol. Quer dizer, generais no Brasil é o que não falta. Existem inúmeros e de bastante bom calibre. Pessoas que têm competência, sim, acima da média. Não são nenhum Olavo de Carvalho, nenhum Reinaldo Azevedo, nenhum Pondé, nenhum Cortella, mas são pessoas com altíssima capacitação, preparados para a função de generais. Bom, junto com esses, estão, além destes, outros inúmeros generais que juntaram-se a esse governo e que, sabe, veja, eles juntaram com esse governo, não temos nem como enumerar um a um, até porque não sabemos exatamente a quantas andam, a não ser que façamos um trabalho de investigação, porque já tem mais verde-oliva nesse governo do que em uma imensa plantação de azeitona. Bem, então, à medida que passam os dias, nós vamos vendo formar-se uma grande frente militar de apoio ao Bolsonaro. Neste momento, entre outros, temos também o general de divisão Otávio Santana do Rego Barros, e, além deste, o general Azevedo e Silva, assim como o general Ajax Porto Pinheiro e o general Floriano Peixoto Neto. Veja, alguns dos nomes, digamos, do verde-oliva que está ao lado do Bolsonaro. Bom, nós podemos dizer para vocês que talvez o nobre Olavo de Carvalho pudesse ser o melhor orientador ao Bolsonaro em muitas questões, muitas, inúmeras. Talvez até na questão aí de mostrar para o Bolsonaro como proceder realmente para firmar esse governo que ele está querendo. Só que tem uma coisa. É claro que o Olavo de Carvalho seria excelente no que tange ao conhecimento intelectual. Agora, em caso de uma guerra, em caso de, digamos,
digamos que os terroristas islâmicos e outros aí, aliás, terrorismo islâmico, o Olavo até conhece, porque o Olavo esteve, ele também foi, ele foi frequentador de Tarica, ele teve aproximação com os islâmicos. Então, quer dizer, ele sabe do que se fala, né? Muito bem. Agora, de qualquer forma, havendo uma tentativa de invasão, uma tentativa de derrubada, uma tentativa, sei lá, de algum ataque terrorista, o Olavo, quando muito, poderá fazer a análise da situação. Mas ele não pode ir à frente de uma batalha e discutir sofismas com os terroristas, coisa que acho que não vai adiantar muito, né? Ou com o MST, não vai adiantar muito ele ir lá discutir com como é que é o nome do dono do MST, o Stedley. Imagine ele querer discutir alta intelectualidade com o Stedley. O Stedley, ele entende de arma, de revólver, de facão, de fuzil, de espingarda, e até mesmo de ser frouxo, porque é um cagão. Mas é o que ele entende de bebida, etc., até de cigarro, de charuto, ele entende. Então ele poderia discutir isso com o Olavo. Olavo, alguma coisa ele entende lá de espingarda, porque ele usa algumas para praticar a caça, mas é uma caça, a caça que ele pratica é uma caça, digamos assim, esportiva. Não é uma caça como é das casernas, né, dos militares que vão à luta para buscar o vagabundo no meio do mato. Não, não é. Ele tem um outro tipo de trabalho. Então eu teria que entender até onde quer ir o Olavo, especialmente sem o nosso verde-oliva. Por quê? Porque o verde-oliva, até onde me consta, ele é fundamental para a manutenção da lei e da ordem. Bom, mas o Olavo tem outros meios, outros modos de, digamos, colocar a sociedade, inclusive dentro da educação, até porque ele é um educador, eu reconheço o papel dele como educador sem o menor problema. O único detalhe que nós temos que entender é que existem mecanismos que o verde-oliva pode ter que usar e que vai depender desse conhecimento que o Olavo de Carvalho ora quer apresentar. E, além de tudo, se o Olavo quer somar-se ao verde-oliva, em primeiro lugar, ele que chegue com a decência de alguém que quer somar-se. Não adianta ele ficar mandando recadinho porque eu milico isso, porque eu milico aquilo, porque o milico é um bosta, porque o milico é não sei o quê. Até porque, veja bem, eu não sei com que base ele está querendo argumentar que milico é isso, que milico é aquilo, que milico é aquilo outro, uma vez que durante esses anos todos ele esteve na contramão do que os milicos, que ele chama assim, estiveram durante todos esses anos. Enquanto ele estava preparado lá, se preparando para a esquerda, estudando e lendo, especialmente lendo livros que fizeram muito bem a ele, né? Os milicos estavam aí mantendo a nossa sociedade da forma que a sociedade até hoje vem se colocando. Não foi o melhor trabalho, segundo a visão de muitos, talvez até a minha e até a do Olavo. Porém, de qualquer forma, se não for a eles, essa sociedade hoje já estaria nas mãos dessa esquerda demente, a qual o Olavo conhece melhor do que ninguém. E, de fato, ele conhece. De fato, ele sabe do que está sendo dito. Então, quer dizer, não tem motivo para ele estar desse jeito, chorando que o Mourão isso, que o Mourão aquilo. Se a preocupação dele é por causa do Mourão, puxa vida, o Mourão está casado e aparentemente muito bem casado. E o Mourão não me parece estar interessado em nada, absolutamente nada. O Mourão está interessado, parece-me, na casa dele, na mulher dele, e não nessa coisa de ir procurar Olavo para ser consolado ou para consolar. Bom, então, à medida que passam os dias,
nós vemos formar-se essa frente militar no apoio ao Bolsonaro. Nós vemos que se formam muitos, inúmeros outros generais em volta de Bolsonaro, dando o apoio que Bolsonaro necessita para a continuidade do trabalho. Nós vemos que inúmeras atitudes tomadas por Bolsonaro, que sabemos não sair da cabeça dele, e sim da cabeça de pessoas que realmente sabem o que querem, realmente sabem como conduzir uma nação ao seu caminho normal. Até porque várias vezes que o nosso trem, a nossa nação andou querendo sair dos trilhos, quem a colocou nos trilhos foram as Forças Armadas, os milicos, como diz o Olavo de Carvalho. Muito bem. Eu creio que com isso já fica um pouco claro de que o Olavo é muito bom, poderia ser muito útil, mas nesse momento eu creio que ele pode ficar um pouco mais, digamos, tranquilo, um pouco mais despachado e deixar os meninos tomarem conta daquilo que eles entendem. Assim como ele entende muito bem de muita coisa, e muita coisa mesmo, e é claro que os meninos não podem, né? Os meninos que eu digo são os militares, não podem realmente fazer o trabalho do Olavo, mas o Olavo naturalmente não pode fazer o trabalho dos meninos, né? O Olavo não tem como pegar uma .50 e sair pela rua para defender a nação. Não tem como, ele não, nem idade mais para isso ele tem, não adianta. Não é com a inteligência dele que ele vai fazer o trabalho de uma força armada, não adianta. E ele agredindo as forças armadas, não adianta ele querer que ele não vai chegar nem a conversar, nem com o milico lá do portão do quartel. Nem com o milico do portão do quartel ele não vai conversar. Por quê? Porque não tem como, ele já chega agredindo, ele chega xingando o milico, porque milico não sei o quê, porque milico não sei o quê, e é só ver os vídeos do cara, mas tudo bem. É claro que ao citar alguns generais aqui, eu fui bastante seletivo, né? Existem alguns indícios de que já ocupam altos cargos, aproximadamente 180 homens do alto escalão das nossas gloriosas Forças Armadas. A preocupação da esquerda é de que esteja havendo um golpe de Estado, ao haver tantos militares ocupando postos de destaque no alto escalão. O interessante é que quando os altos escalões governamentais foram ocupados por pessoas ignorantes, despreparadas, ladrões, corruptos, corruptores, ninguém ousou sequer imaginar que estava sendo dado um golpe de Estado. E com o objetivo de aparelhar a máquina estatal e torná-la de tal forma inoperante e incapaz a ponto de ninguém sequer perceber os reais objetivos daqueles que se hospedaram na Granja do Torto, no Palácio do Alvorada e nos palácios adjacentes. Bem, assim chegamos ao Vilas Boas, e vemos que o papel decisivo, em tese, deve ter saído de suas mãos e de sua brilhante atuação à frente do alto comando militar. Podemos dizer, creio, quase sem a menor chance de erro, que ele foi o grande estrategista e articulador, aquele que tomou a peito reconduzir a nossa nação à democracia. É evidente que, para muitos, ele poderá ser visto como alguém que traiu o que eles queriam ver como a democracia. Será visto como alguém que submeteu o STF para impedir a libertação de Lula. Dessa forma, pela leitura esquerdopata vigente, vedando o caminho das eleições ao ex-presidente e, com isso, garantindo o surgimento do novo regime. De qualquer forma, vemos que Vilas Boas virá a ser reverenciado
por muito tempo como o homem que soube reconduzir nossa nação aos trilhos da ordem e progresso, aos trilhos da democracia. E não esqueçam, podem estar certos, ele, juntamente com Mourão, Heleno, Carlos Santos Cruz, Azevedo e Silva, o Floriano Peixoto e inúmeros outros aqui que eu porventura possa estar esquecendo, o Mioto, o Pujol, inúmeros outros homens do alto comando. Estou citando apenas as nossas Forças Armadas, o Exército, que é um dos braços das Forças Armadas, mas eu não posso ignorar o Marcos Pontes, que não é do Exército, mas é da Aeronáutica, e que também está no governo, e está desempenhando um papel brilhante. Se não me engano, existe almirante, existe outras pessoas, tanto da Força Aérea quanto da Marinha no alto comando e fazendo um belíssimo trabalho. Mas, de qualquer forma, eu cito o Vilas Boas e espero com ele estar dando a minha continência a toda a nossa Força Armada, porque eles realmente merecem. Eles são os que estão conduzindo, na pessoa do Vilas Boas, o país aos trilhos da democracia. O Jair Messias Bolsonaro, durante a posse do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, no dia 2 de janeiro, deixou claro, general Vilas Boas, o que já conversamos ficará entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Eu lembro aqui e deixo mais um adendo. Gente, ele não está menosprezando ninguém, nem mesmo o próprio Olavo. Como ele disse, um dos responsáveis por ele estar ali, ocupando hoje o posto de presidente da República, é o general Vilas Boas. Outro, o general Hamilton Mourão. Outro, a Igreja Evangélica. Outro, alguns membros da Igreja Católica, naturalmente, porque votaram nele. Outros, o próprio Olavo de Carvalho. Outro, os seus inimigos, porque os inimigos de Bolsonaro ajudaram-no muito mais do que os próprios amigos. Os aspas amigos estão hoje querendo detonar o poder ou o governo por dentro. Estão querendo implodir o governo, um governo que começou há 100 dias. Vamos deixar o homem trabalhar para a gente ver até onde ele vai? Vamos deixar o homem produzir para ver se ele é capaz de realmente fazer, apesar de que, como eu já disse, não se trata do governo de um homem só, é um governo de toda uma equipe, é um governo de todo um grande número de pessoas envolvido num trabalho sério, um trabalho digno. Por que esse medo? Porque se funcionar, aí as pessoas que hoje estão reclamando vão achar que, puxa vida, podia ter funcionado comigo também. Ora, deixa, não importa de quem seja o louro, mas que venha um país melhor. O que é isso? Então vamos lembrar, ele disse ao Vilas Boas, o senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Um dos! Muito bem, podemos dizer, nós, os cidadãos de bem deste país, que nossas gloriosas Forças Armadas estão reconduzindo nossa pátria aos caminhos democráticos, sem a mobilização de tropas, sem bombardeios e, muito mais importante de tudo, é que também sem sangue nas ruas. Ora, gente, lembremos, o golpe de Estado foi dado quando, em 96, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, adota para o regime eleitoral as urnas eletrônicas. Ali estava o golpe de Estado, porque a partir dali, não importava em quem você votasse, o voto sempre seria dado àqueles a quem interessava pelo establishment. Ali, ele tira do eleitor a responsabilidade do voto,
porque a partir dali, não importa em quem você vote, seu voto sempre seria aos interesses oligárquicos de então. Pois muito bem, minha gente, esse é o assunto desta. Esse é o assunto que nós precisamos realmente ter em mente. O que é que está acontecendo? Um golpe de Estado foi dado. E esse golpe de Estado tem que ser desmantelado. E para que ele seja desmantelado, vai haver muito ruído na comunicação. Porque é esse ruído, exatamente esse ruído da comunicação, que pode fazer com que a esquerda volte a dominar. Vamos destruir o governo? Vamos implodir o governo, não tem problema nenhum. E aí a esquerda volta ao poder com Lula no alto comando, né? Com Lula para presidente, Lula livre, Lula presidente. Minha gente, o que Mourão está fazendo é um trabalho de tirar o foco do que verdadeiramente interessa. Tenho certeza absoluta do que estou fazendo, do que estou falando. Agora, de qualquer forma, é claro, só veremos ao final da caminhada. Eu não tenho como ter certeza disso hoje, assim, a não ser a certeza que me brota pela análise dos fatos que faço. Se alguém me perguntar se eu tenho mais competência que Olavo de Carvalho para analisar fatos, eu direi com certeza não. Agora, uma coisa é certa, eu acho que Olavo de Carvalho, nesse momento, ele podia estar ajudando de outras formas. Aliás, em todos os momentos, desde que ele não tivesse chegado com aquele ar tão sacerdotal para com as pessoas, especialmente para com os militares. Ele não é o sacerdote das casernas. Ele é, quando muito, um filósofo, um grande historiador. E ele pode contribuir. Agora, chega querendo dar com os dois pés na cara de um general e depois ainda quer que o general o reverencie. Ah, vá para o inferno. O sol nasceu para os dois, meu senhor. Ainda que o senhor não goste da Marilena Chaui, ela é uma de seus pares. Ainda que o senhor não goste do Mauro Iasi, ele é um de seus pares. Ainda que o senhor não goste de Pondé, ele é um de seus pares. Eu sei que não tem valor, mas são seus pares. É mais ou menos aquilo. O Olavo de Carvalho é um filósofo. Ah, tá. Eu já sei quem é a Marilena Chaui, Mauro Iasi, Pondé, Cortella. Então, eu imagino que seja também Olavo de Carvalho. Quer dizer, gente, vamos lá. Nós precisamos de gente que queira colocar o pão na mesa do pobre. Olavo de Carvalho não põe o pão na mesa do pobre. Quem vai pôr o pão na mesa do pobre é quem vai fazer o trabalho braçal. Por exemplo, essas reconstruções de estradas pelo Brasil afora que o Exército está fazendo, isso põe o pão na mesa do pobre. E lá cavar poço artesiano no Nordeste, que o Exército está fazendo, isso põe o pão na mesa do pobre. Esse trabalho de reconstrução, de limpeza das empresas estatais, das verbas que são destinadas para fulano, ciclano, beltrano, e depois pegar essas verbas e aplicá-las de outra forma, isso põe o pão na mesa do pobre. E quem está orientando o Bolsonaro a fazer isso é apenas e tão somente as nossas Forças Armadas. Ora, por favor, vamos criar um clima um pouco mais agradável para que nós possamos ver o futuro da nossa nação. Que Deus abençoe a todos, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. O golpe de Estado foi dado. Este texto ele foi escrito em 27 de março, e está bem atrasado, mas glória a Deus. Beijos, bye, fui!